Olá, tudo bem? Sou o professor Marcos Roberto e vamos tratar aqui sobre educação e direitos humanos na contemporaneidade, ok? Bom, a fase contemporânea dos direitos humanos foi inaugurada com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. A enorme relevância da declaração se dá na medida em que foi a primeira a conjugar, no mesmo documento internacional, direitos civis e políticos com direitos econômicos, sociais e culturais. Além de ter sido a primeira a afirmar a universalidade dos direitos humanos como decorrência da dignidade humana, tendo sido aceita pela unanimidade dos Estados que compunham a sociedade internacional à época, com apenas 8 abstenções. Conforme Genro e Zitoksky, a noção de direitos humanos é ampla e complexa, e a sua história e o seu conceito não estão isentos de polêmicas, dificuldades e delimitação e contradições. Trata-se de uma noção relativamente recente na história dos tratados produzidos pela comunidade internacional, a qual remete às próprias contradições que a vida social proporciona. E a escola, ou a educação como um todo, tem um papel fundamental neste contexto. O fundamento último dos direitos humanos é a dignidade da pessoa. Ainda de acordo com Genro e Zitoksky, numa sociedade de frágil reflexividade, a relação entre direitos humanos e democracia precisa-se ser potencializada por uma educação para pensar numa mudança civilizatória capaz de valorizar o ser e o estar no mundo, em que saberes, experiências e emoções sejam capazes de produzir sentidos que dignifiquem a condição humana. A educação em e para os direitos humanos também surge como expressão do reconhecimento da dignidade como princípio fundante dos direitos humanos e do vínculo societário em processo de desrespeitos ou discriminação. Mas surge também como a ação educativa para construir uma cultura de respeito aos direitos humanos, de formar sujeitos como protagonistas da cidadania. A escola é uma instituição que oportuniza a convivência do aluno com outros sujeitos, ao ponto que representa a sociedade através das atitudes, dos valores e dos pensamentos. Na atualidade, vivemos uma sociedade que convive com violações sistemáticas e, em muitos casos, dramáticas destes direitos. Na sociedade brasileira, a impunidade, as múltiplas formas de violência, a desigualdade social, a corrupção, as discriminações e a fragilidade da efetivação dos direitos juridicamente afirmados constituem uma realidade cotidiana. Daí fazermos saber da importância da educação em direitos humanos. A educação em direitos humanos vem em busca desse desafio: reduzir a violência social e institucional que tem se demonstrado uma herança histórica e, ao mesmo tempo, construir valores democráticos. Para a professora Benevides, ela define como virtudes democráticas
o amor à igualdade e consequente horror aos privilégios, e também a aceitação da vontade da maioria, porém com constante respeito aos direitos das minorias. Boaventura de Souza Santos, em seu artigo Uma Concepção Multicultural dos Direitos Humanos, publicado com uma revisão também no livro por ele organizado, Reconhecer para Libertar, os Caminhos do Cosmopolitismo Multicultural, parte da afirmação de que os direitos humanos são uma construção ocidental e moderna e hoje necessitam ser ressignificados numa perspectiva multicultural, para que tenham relevância social e política, isto é, tem de incorporar as questões relacionadas à diversidade cultural. Conforme Ramos, é muito forte a ideia de que a educação em direitos humanos se dirige à difusão dos mecanismos de proteção e à exigência do cumprimento das leis como expressão de exercício de cidadania. Percepção que sobressai mesmo diante da consideração de que a área necessita ser pensada pelas questões pedagógicas, mais do que pelas demandas do campo jurídico, como se configura hoje. A educação visa oferecer condições de acesso à cidadania mediante práticas educativas de sistematização dos conhecimentos socialmente acumulados pela humanidade. Tais práticas são formalizadas no âmbito da escola, cuja função primordial é a construção de conhecimentos gerais que permitam aos educandos se apropriar dos bens culturais historicamente produzidos pela sociedade. Ainda citando Ramos, ela comenta que a abordagem jurídica é uma abordagem informada pela proposição de ampliar a exigibilidade quanto ao cumprimento dos direitos individuais e coletivos consagrados pelos direitos humanos. Destaca-se a ideia de processos educativos voltados à difusão de instrumentos de reconhecimento de direitos, tais como leis, decretos, acordos, convenções e etc. Conscientização, sensibilização e mobilização relativas à assunção de posturas de defesa e proteção desses direitos. E socialização dos valores que fundamentam o campo dos direitos humanos. Arcabouço jurídico, político e ético, afirmado como constitutivos da cultura dos direitos humanos. Segundo Norberto Bobbio, no meio das contradições e das graves questões que atravessam o nosso tempo, a preocupação pelo reconhecimento dos direitos humanos constitui um sinal positivo na busca da construção de sociedades humanas e democráticas. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi adotada pela Organização das Nações Unidas em 1948, é que deu início à compreensão contemporânea de direitos humanos. Podem-se distinguir os direitos em direitos humanos, mas também em direitos fundamentais e em direitos sociais. Conforme Genro e Zitoksky, o processo histórico das sociedades ocidentais criou também a noção de direitos sociais para além dos direitos civis e políticos, e mesmo dos direitos humanos. Os chamados direitos sociais são eminentemente coletivos e respondem a necessidades materiais dos indivíduos em sociedade, como é o caso do acesso à saúde, moradia, educação, entre outros. A professora Vera Kandel faz a seguinte abordagem. A questão dos direitos humanos
constituem um dos eixos fundamentais da problemática das sociedades contemporâneas. Do plano internacional ao local, das questões globais às da vida cotidiana, os direitos humanos atravessam nossas preocupações, buscas, projetos e sonhos. Afirmados ou negados, exaltados ou violados, eles fazem parte da nossa vida individual, comunitária e coletiva. Para Genro e Zitkovsky, a expressão direitos humanos remete muitas vezes a posições de cunho apaixonado, seja em sentido favorável, seja em sentido crítico a esses direitos. Entre aqueles que se dizem seus críticos, é corriqueiro ouvir-se argumentos de que tais direitos defendem apenas os que cometem delitos. Essa visão adota o pressuposto de que certos indivíduos não merecem defesa e, quem sabe, nem merecem a atenção por parte dos outros e da sociedade. Conforme Vladimir Oliveira da Silveira e Thaís Mariana Lima Pereira, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, marco inicial do que se concebeu por direitos humanos na contemporaneidade, a humanidade já desenvolveu um longo e frutífero caminho no sentido de reconhecer universalmente alguns direitos e adotar medidas em prol de seu resguardo. Porém, há muito a ser feito. A educação em e para os direitos humanos no Brasil nasce da resistência cultural e política ainda durante os 21 anos de ditadura militar, de 1964 até 1985. A exemplo do que define Adorno como educação para a resistência à opressão, quando trata da experiência totalitária em Auschwitz, quando o uso extremo da força inibiu a empatia e a capacidade de raciocínio moral capazes de fomentar a resistência de uma nação contaminada pela ideia de intolerância e genocídio. Historicamente ainda, começa em 1974 a iniciativa da Unesco em prestar cooperação internacional aos Estados-parte sobre a educação relativa aos direitos humanos, às liberdades e à paz, após a Convenção contra a Discriminação no Ensino. Na Convenção sobre os Direitos da Criança, o artigo 28 afirma: os Estados-partes reconhecem o direito da criança à educação e, a fim de que ela possa exercer progressivamente e em igualdade de condições esse direito, deverão especialmente. Afirma ainda: os Estados-parte promoverão e estimularão a cooperação internacional em questões relativas à educação, especialmente visando contribuir para a eliminação da ignorância e do analfabetismo no mundo e facilitar o acesso aos reconhecimentos científicos e técnicos e aos métodos modernos de ensino. A esse respeito, será dada atenção especial às necessidades dos países em desenvolvimento. Só em 1974, 24 anos depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que surge uma recomendação sobre a educação para a compreensão, a cooperação e a paz internacional, e a educação relativa aos direitos humanos e às liberdades fundamentais, aprovada pela Unesco. Bassombrio confirma o caráter jovem da educação em e para os direitos humanos na América Latina e Brasil. Afirmou o autor:
A educação em direitos humanos na América Latina é uma prática jovem, espaço de encontro entre educadores populares e militares de direitos humanos começa a se desenvolver coincidentemente com o fim de um dos piores momentos da repressão política na América Latina e conquista certo nível de sistematização na segunda metade da década e dos anos 80. A educação em direitos humanos é uma prática que tem sido implementada de forma desigual, segundo diferentes realidades nacionais, respondendo no essencial à capacidade de ação de entidades ligadas à educação popular e de organizações não governamentais ligadas aos direitos humanos, que tiveram grande importância na luta contra regimes autoritários instalados entre as décadas de 1960 e 1970. Concluindo, então, compartilho as considerações da professora Vera Kandel quando diz que a promoção de uma educação em direitos humanos que assuma a perspectiva intercultural é uma questão complexa que exige problematizar diferentes elementos de modo como hoje, em geral, concebemos nossas práticas educativas e sociais. As relações entre direitos humanos, diferenças culturais e educação nos colocam no horizonte da afirmação da dignidade humana no mundo que parece não ter mais esta convicção como referência radical. Neste sentido, trata-se de afirmar uma perspectiva alternativa de construção social, política e educacional. Consideramos ser esta visão da educação em direitos humanos constitui um locus privilegiado para articular direitos de igualdade e direitos à diferença, políticas de igualdade e políticas de identidade. Por enquanto é isso. Forte e caloroso abraço.